Olha só, irmãos, nós vamos continuar agora no culto da noite a reflexão que nós começamos a fazer de manhã, e aí eu quero continuar desenvolvendo o tema que é sobre os limites da liberdade cristã, os limites da nossa liberdade. Então, eu quero convidar você para você abrir sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 8, e eu acho que o texto vai aparecer aí na tela também. Nós vamos ler agora à noite os versos 9 e 10. 1 Coríntios 8, 9 e 10. Continuando o tema que nós começamos hoje pela manhã. A palavra de Deus diz assim: mas tenham cuidado para que essa liberdade de vocês não venha de algum modo a ser tropeço para os fracos. Porque se alguém enxergar você, que tem conhecimento, sentado à mesa no templo de um ídolo, será que a consciência do que é fraco não vai ser induzida a participar de comidas sacrificadas a ídolos? Verso 11 ainda: e assim, por causa do conhecimento que você tem, perde-se o irmão fraco, pelo qual Cristo morreu. Hoje pela manhã, irmãos, nós começamos a falar sobre o tema dos limites. Quais são os limites da liberdade cristã, da nossa liberdade em Cristo Jesus? Começamos a conversar sobre isso, porque dentro da igreja de Jesus, do Senhor Jesus, existem diferenças de opinião. É normal ter, já no Novo Testamento tinha e hoje também tem, diferenças de opinião sobre coisas que uns entendem que são pecaminosas e não devia ser feito, e outros entendem que não são pecaminosas. Uma diferença de opinião, às vezes sobre um mesmo comportamento, uma mesma questão. Às vezes tem crentes que dizem assim: não, isso é permitido, é lícito, e outros dizem para a mesma situação: não, isso não, a gente não devia fazer isso aí é pecaminoso, devia ser proibido. Então, essas diferenças de opinião que acontecem dentro da igreja, e de manhã eu não vou pregar tudo de novo, nós demos vários exemplos disso, né? Mas, por exemplo, agora à noite, para os jovens aí, os jovens, vamos pegar no pé dos jovens agora. Um jovem cristão, ele pode jogar GTA? Não precisa levantar a mão. Para quem tem mais de 20 anos, não sabe o que é GTA aí. Quem não sabe o que é GTA, levanta a mão. Eita, tudo nós, ó. Eu tive que olhar também, irmãos, na internet. GTA é um jogo de PlayStation que é extremamente violento. Por exemplo, se você assim, você ganha mais pontos se você atropelar gente, entendeu? Se atropelar velhinho, ganha mais pontos, né, Gessé? Se atropelar mulher grávida, então, aí você ganha o jogo. Você entendeu? É um jogo extremamente violento. A gente já viu na televisão reportagens sobre isso. Aí eu pergunto para você: um jovem cristão poderia ficar horas ali? Tem problema ele ficar jogando GTA? Aí na igreja vai ter vários tipos de opinião sobre esse assunto. Vai ter gente dizendo assim: não, um jovem cristão tem que evitar isso aí, isso é violência, isso não faz bem, isso aí contamina o coração, devia evitar. E outros cristãos e jovens vão dizer o quê? Não tem problema jogar, é um joguinho só, não tem problema. Essas diferenças de opinião sobre o que eu tenho liberdade para fazer, a minha liberdade cristã, o que eu tenho liberdade para fazer em Cristo Jesus, e aquilo que eu não deveria fazer e deveria evitar. Então, esses conflitos sempre aconteceram dentro da igreja, no Novo Testamento, e também hoje em dia isso acontece, é natural que seja assim.
essas diferenças de opinião sobre os limites da nossa liberdade. O que a gente é livre para fazer, o que a gente não deveria fazer, o que a palavra de Deus proíbe, enfim. Então, é disso que nós estamos conversando, começamos a conversar hoje pela manhã. E hoje pela manhã nós começamos a trabalhar aqui então, na carta de Paulo aos Coríntios, o apóstolo Paulo vai tratar desse tema, sobre o bom uso e o mau uso da nossa liberdade cristã. E os cuidados que a gente tem que ter no uso da nossa liberdade em Cristo Jesus. E aí Paulo vai tratar, como nós falamos hoje pela manhã, no 1 aos Coríntios 8, 9 e 10. Aí eu quero encorajar você essa semana, leia 1 aos Coríntios capítulo 8, capítulo 9 e capítulo 10, e o capítulo 11 no versículo 1, aí ele termina a argumentação. Mas o apóstolo Paulo vai falar sobre isso, e no texto que nós lemos aqui ele diz, mas tenham cuidado para que essa liberdade de vocês, o uso que vocês fazem da liberdade de vocês não venha de algum modo a ser tropeço para os fracos. O apóstolo Paulo vai tratar isso aqui nesses 3 capítulos, nesse bloco dessa carta, porque na igreja de Corinto estava tendo um problema, e o problema específico que ele usa para nos trazer princípios é o problema da comida sacrificada aos ídolos. Porque lá na igreja de Corinto tinha alguns cristãos que eles eram cristãos maduros, cristãos com muito conhecimento bíblico, cristãos com muito conhecimento teológico, espiritual. Eles são aquilo que o Novo Testamento chama assim de o crente forte na fé. Ele é uma pessoa que tem um entendimento bíblico bastante grande. E na igreja de Corinto tinha esses irmãos, então, que eram assim mestres, eram gente com bastante entendimento da palavra. E esses irmãos, eles achavam que não tinha problema nenhum um crente ir ao templo pagão para comer das comidas que eram oferecidas nos cultos lá do templo pagão. Em Corinto, especificamente, haviam vários templos, mas tinha 2 templos no mundo antigo, que eram templos enormes, luxuosos, onde milhares de pessoas visitavam todos os anos, que era o templo de Afrodite e o templo de Apolo. E tinha gente da igreja que falava assim, não tem problema ir lá para a gente comer uma refeição, eu sentar lá na mesa do templo, na praça de alimentação que tinha no templo, eu sentar lá e comer uma boa refeição, isso não tem problema nenhum. Isso, por quê? Porque esses ídolos não existem, só existe um Deus, só existe um Senhor. Eles tinham um entendimento teológico, conhecimento teológico, e eles diziam assim, o ídolo é só gesso, não pega nada, não afeta a nossa vida. Isso é coisa de gente que ainda não se desenvolveu, que é supersticioso, acha que o ídolo é uma coisa, mas o ídolo não é nada, a gente pode ir lá comer de boa, não tem problema. Isso era um grupo da igreja de Corinto, mas para outras pessoas tinha muito problema nessa atitude desses irmãos, e isso poderia ser uma pedra de tropeço para vários crentes. Então, pode ou não pode ir no templo do Deus pagão para você ter lá comunhão e participar de refeições lá? Essa é a questão, pode ou não pode? O crente é livre para ir? Ou o crente deveria evitar? E aí na igreja de Corinto tinha essa confusão, gente que falava assim, pode ir sim, não tem problema, e gente que dizia assim, não, isso aí pode ser um problemão, uma pedra de tropeço para muitos irmãos. E aí Paulo, o apóstolo, vai estabelecer alguns princípios que devem guiar o uso da nossa liberdade, pegando esse problema
E aquela situação da igreja, ele vai estabelecer princípios que devem guiar, então, como é que a gente usa a nossa liberdade em Cristo Jesus. E aí, uma coisa que eu falei de manhã, e agora eu quero repetir, reforçar, para quando você lê capítulo 8, 9 e 10, você tem que ter isso em mente. Com quem Paulo está falando nesses 3 capítulos? Paulo está falando, o endereço aqui, a orientação dele, meus irmãos, é principalmente para essas pessoas que são chamados de fortes, aqueles que são cheios de conhecimento. Para quem Paulo está falando aqui? Paulo está falando e dando orientações para aqueles irmãos que achavam que não tem problema ir no templo do deus pagão, lá de Afrodite, não tem problema ir lá no templo e comer comida sacrificada aos ídolos. É com essas pessoas que Paulo está falando aqui e dando orientações. Vou fazer uma pergunta para você: você se acha uma pessoa forte na fé? Se você se acha uma pessoa forte, uma pessoa assim para a qual, por exemplo, não tem problema ir no carnaval, igual como eu falei hoje de manhã, a Baby do Brasil, né? A confusão que deu aí essa semana. Assim, você é uma pessoa que acha assim, não tem problema o crente ir no carnaval. É com você que Paulo está falando aqui. Se você é aquele crente que fala assim, eu acho que não tem problema um crente ir em shows de artistas que não são cristãos, em shows seculares, eu acho que não tem problema nenhum, isso aí não é. Se você acha assim, é com você que Paulo está falando. Esse é o endereço, os conselhos. Você acha, por exemplo, que não tem problema jogar GTA. Não tem, isso aí não pega. Pastor, posso ficar 10 horas ali jogando? Não. Tranquilo. Matando gente a machadada, está tudo certo no joguinho, está tudo tranquilo, pastor. É com você que Paulo está falando. Se você é daqueles que acham assim, mas não tem problema o crente sentar na roda dos escarnecedores, sabe, depois do expediente, no happy hour, não tem problema, isso aí está tranquilo, está de boa, a gente sentar lá e falar um monte de bobagem, não tem problema. Se você é daqueles que acham que não tem problema da gente se afastar, por exemplo, da comunhão da igreja. Muito crente pensa assim hoje. Muito crente fala assim, não tem problema eu ser um crente isolado, que só assiste coisa no YouTube. Não tem problema, eu não preciso da igreja. Se você é esse crente forte, que acha que não tem problema nessas coisas. Não tem problema, pastor, de eu ficar ouvindo sofrência sertaneja, sabe aquela sofrência sertaneja? Não tem problema, é traição e bebedeira, né? A gente fica ali ouvindo aquela música, seu guarda, eu não sou delinquente, eu sou um cara carente. Eu dormi bêbado na praça pensando nela. Não tem problema, está tudo certo. Deu para entender? É com essas pessoas que Paulo está falando aqui em 1 Coríntios 8, 9 e 10, e dando para essas pessoas que se acham fortes, que acham que têm assim, tem conhecimento e podem transigir com várias coisas na sua liberdade cristã. Não tem problema, com um monte de coisa, está tudo tranquilo. É com essas pessoas que Paulo está falando e dando conselhos. E aí, de manhã, nós vimos que o primeiro princípio que Paulo trabalha para a gente aprender assim a lidar com essa princípio para guiar o uso da nossa liberdade é o princípio do amor fraternal. Eu não vou repetir. Ele fala, olha, irmãos, vocês que acham que não tem problema com um monte de coisa, só que vocês precisam entender que vocês são parte de um corpo e vocês têm que tomar cuidado para que a tua liberdade, as coisas que você se permite, não se tornem uma pedra de tropeço para os irmãos que são mais fracos, uma influência ruim para eles, um exemplo ruim para eles, porque eles podem ser induzidos
a ir lá para o culto pagão, por causa do teu exemplo. O teu exemplo pode fazer mal. Então você tem que lembrar disso, o princípio do amor fraternal. Agora à noite, para você que acha que não tem problema, o segundo princípio que Paulo coloca aqui, que deve guiar o uso da minha liberdade, anota aí, irmão, é o princípio da prudência. O princípio da prudência. Ou nós poderíamos também chamar de princípio da humildade. Para você que acha que não tem problema, o uso das minhas liberdades não vai me afetar em nada, eu posso fazer assim o que eu quiser e está tudo certo, eu não preciso ter temor de nada. O princípio que Paulo fala, o segundo princípio, está em 10:12. O que diz 1 Coríntios 10:12? Vamos ler juntos? É esse princípio, segundo princípio que ele coloca, importante no uso da nossa liberdade. Vamos ler juntos? Por isso, aquele que pensa estar em pé, veja que não caia. Tem versões que dizem: cuide-se para que você não caia. Preste atenção, irmão. O princípio número 1 que nós vimos de manhã diz para nós cuidarmos que a nossa liberdade não faça com que o irmão tropece. O segundo princípio, que é o princípio da prudência, ele está dizendo que eu preciso cuidar para que a minha liberdade não faça com que eu venha a cair. Porque o uso da minha liberdade pode escandalizar o meu irmão, mas também o uso da minha liberdade pode fazer com que eu caia em pecado, que eu me desvie. E esse é um perigo, e é um cuidado que o apóstolo Paulo ele vai falar aqui nesses capítulos para essas pessoas que dizem assim: não tem problema, a gente é forte, a gente está firme em Cristo, então a gente pode assim, sabe, transigir com coisas assim sem problema nenhum. E Paulo está dizendo assim: cuidado. E ele desenvolve esse princípio com 4 passos, 4 argumentos que ele usa aqui nesses 3 capítulos para desenvolver esse princípio. Primeiro, capítulo 8, verso 1. Olha como é que ele começa tudo. Ele começa dizendo assim: qual é o problema daquele pessoal? No que se refere às coisas sacrificadas a ídolos, sabemos que todos temos o quê? Conhecimento. O conhecimento leva ao quê, irmãos? Mas o amor edifica. Era um pessoal que tinha muito conhecimento? É um pessoal que tem muito conhecimento. Qual é o perigo do conhecimento? O que o conhecimento? O conhecimento, eu sei, eu estou cheio da palavra, sim, mas sem amor, pode produzir orgulho, diz aqui o apóstolo Paulo. Pode produzir soberba. Algumas Bíblias traduzem como soberba, como arrogância. A pessoa, ela está cheia do conhecimento do Evangelho, e ela desenvolve uma segurança perigosa. Ela vai ficando arrogante, vai dizendo assim: não tem problema, eu estou firme em Cristo, eu sei tudo, eu estou firme em Cristo, eu não vou cair nunca, posso me expor a um monte de coisa e eu não vou cair. E aí a pessoa começa a se achar indestrutível, ela começa a se achar superior, que era o que estava acontecendo aqui. Ela começa a se achar inatingível, desenvolve esse sentimento de segurança. Não tem problema ir no templo, não
tem lá do Deus pagão, não tem problema, não precisamos ter, gente, essas proibições. O que é isso? Isso é coisa de gente, não precisa. O ídolo não é nada, é só gesso, ele não vai fazer mal nenhum, nós não temos esse problema. Então, eu sou um crente forte em Jesus Cristo, eu posso estar ali me expondo. E aí o apóstolo Paulo vai usar esse princípio e falar assim: cuidado, hein? Porque o orgulho precede o quê? O orgulho precede a queda. Cuidado, hein? Você começa a se achar forte demais e você vai ficando vulnerável às seduções do inimigo, do pecado e das coisas na tua vida, e quando você menos percebe, você cai. Por isso, você que pensa que está em pé, você que pensa que é superior, você que pensa que é cheio de conhecimento e não vai pegar nada em você, você que pensa, cuide-se para que você não caia, porque isso é uma possibilidade, diz o apóstolo Paulo. Esse é o primeiro argumento dele. Cuidado, vocês estão muito cheios aí de conhecimento, e o conhecimento sem o amor, sem humildade, esse conhecimento produz essa soberba, e aí você tem que tomar cuidado. Lembre-se, de manhã nós vimos que o problema que Paulo coloca aqui vai muito além de ir no templo comer comida. O que tinha nos templos pagãos? E a Bíblia inteira fala que a idolatria está sempre ligada ao que, irmãos? A imoralidade. Ali em Corinto, os historiadores, e a palavra aqui, depois Paulo vai desenvolver isso no capítulo 10, vai dizer assim: ali, esse ambiente da idolatria, nesses templos pagãos, era cheio de orgias. Então aquele irmão que é forte, se sente forte, ele acha que ele está em pé, e que ele não vai cair nunca, aquele irmão está indo para um ambiente onde tem a comida sacrificada ao ídolo. O ídolo não é nada, mas aquele ambiente é cheio de tentações, cheio de imoralidades. E Paulo está dizendo assim: irmão, cuidado, que de tentação a gente foge. Fujam da idolatria, ele diz aqui. Fujam. Cuidado, você está se expondo, você está se tornando vulnerável a um monte de seduções. Vai brincando com isso. Vá brincando com isso. Todo orgulhoso, achando: não, isso não pega em mim, eu estou imune. E uma hora, o diabo e a tentação te pegam. Esse é o princípio aqui. Para aquele que acha que não tem problema, ele fala assim: Paulo está dizendo assim: cuidado, irmão, cuidado. Princípio tenha cautela, tenha humildade. Não se brinca com essas coisas, por mais forte que você acha que você seja, não brinque com essas coisas. Aí Paulo vai continuar desenvolvendo o segundo passo desse argumento dele, de dizer: tomem cuidado, é o capítulo 9, e no capítulo 9, Paulo vai dar, no capítulo inteiro, o exemplo dele, de como ele, como apóstolo, tinha direitos a tantas coisas, ele abriu mão dos seus direitos, dizendo para a igreja assim: você quer usar bem sua liberdade? Eu tinha o direito para tantas, mas eu abri mão. Por quê? Porque ia ser um obstáculo para eu pregar o evangelho, então eu abri mão. E nós temos que aprender a abrir mão, amém, irmãos? De coisas que não são erradas, são até direitos. Eu não tenho direito de fazer isso, eu não tenho a liberdade, pastor, eu não tenho a liberdade de fazer assim, assado. Não, você tem, mas se pode virar um obstáculo ao evangelho, abra mão do direito. Paulo vai colocar esse exemplo dele, e aí, nesse exemplo dele, ele vai falar uma coisa curiosa.
do verso 25 ao 27. Olha o que ele diz aí, capítulo 9, verso 25 até o verso 27. Concluindo o exemplo que ele dá de si mesmo. Todo atleta em tudo se domina. Amém, irmãos? Todo atleta em tudo se domina. Se ele quer correr a São Silvestre, ele vai resistir ao hambúrguer com bacon. Amém? Amém ou não? Amém, amém. Porque se eu quero ser um atleta que corre a São Silvestre, eu posso ficar comendo hambúrguer com bacon? Não, eu tenho que comer comida balanceada, proteína com não sei o quê. Eu não entendo nada disso, né? Mas é por aí, né, irmãos? Então, todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, preste atenção nas palavras de Paulo, nós, porém, a incorruptível, assim corro também eu. Assim corro também eu. Como assim? Assim como, Paulo? Me dominando. Porque todo atleta em tudo se domina. Então assim corro também eu, me dominando, não sem meta. Assim luto, não como desferindo golpes no ar. Vamos ler juntos o verso 27. Olha que coisa estranha que ele fala agora. Verso 27, vamos ler junto? Mas Paulo está dizendo aqui, eu esmurro meu corpo e o reduzo à escravidão. Nós não estamos falando de liberdade? Não é o assunto, não é a liberdade? Paulo está dizendo aqui, olha irmãos, eu sou apóstolo, tenho revelação vinda do céu. É o currículo que ele está dando para a igreja aqui, do início do capítulo 9. Eu não sou apóstolo, eu sou. Monte de revelação, mas eu não brinco com o pecado. Então eu que sou esse cara, eu sou um cara forte, ele pode dizer assim, poderia dizer. Eu sou um cara cheio de entendimento e revelação. Mas eu tenho um monte de liberdades que eu não dou para mim. Que eu poderia me dar liberdades. Mas eu não me dou um monte de liberdades. Eu esmurro o meu corpo e reduzo os meus desejos à escravidão. Por que ele fala? Por quê? Sabe por quê? Para que depois de eu ter pregado para os outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Sublinhe essa frase na sua Bíblia. Paulo está dizendo assim, irmãos, eu sei que eu posso cair. Eu sei que eu posso cair. Eu sou o apóstolo Paulo. Recebi revelações diretas de Jesus Cristo. Mas eu não me permito um monte de coisas. Eu digo não para direitos que eu tenho. Sabe por quê? Porque eu sei que eu posso ser desqualificado, eu posso ser vencido pelo mal, eu posso ser vencido pelo pecado, eu posso cair, é o que Paulo está dizendo aqui. Eu acho fantástico isso. Que homem, que exemplo, dizendo para a igreja, olha, se tem um cara que é forte, vocês sabem como eu vivi entre vocês aí, nesse 1 ano e meio que eu fiquei no meio de vocês. Vocês sabem de quanta coisa eu me privei. E eu continuo correndo como um atleta que não se permite um monte de coisa. E eu esmurro meu corpo. E eu não dou vazão para um monte de liberdade que eu podia ter. Porque eu sei que eu posso ser desqualificado, o pecado pode me engolir, portanto eu não brinco com essas coisas. Você que acha que é forte, não brinque com essas coisas. Por isso, esse é o argumento de Paulo, o argumento da prudência, ou esse argumento da humildade.
E aí ele vai para um terceiro passo nesse seu argumento, que é o capítulo 10. E o que ele fala no capítulo 10? Ele vai agora falar, ele deu o exemplo dele, dizendo: eu, Paulo, posso ser desqualificado. Não brinco. Não brinco. Me proíbo um monte de coisa. Aí agora ele começa a dar o exemplo de Israel, registrado no Antigo Testamento. Olha o que ele começa o capítulo 10. Ora, irmãos, não quero que vocês ignorem que os nossos pais estiveram todos sob a nuvem, capítulo 10, verso 1, e todos passaram pelo mar, e todos em Moisés foram batizados. Vai anotando aí, olha quanta bênção. Povo de Israel, os nossos pais, lá no Êxodo, todos foram batizados, tanto na nuvem como no mar, milagres, e eles foram salvos do Egito, foram salvos da morte, foram batizados no Mar Vermelho, uma espécie de batismo, e aí eles caminharam, agora foram libertos pelo poder de Deus. Todos eles comeram do mesmo alimento espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia. E quem era essa pedra? Jesus Cristo, dando um maná físico, mas também alimento espiritual, conhecimento, a palavra, a lei de Deus foi dada para eles ali, toda a lei. No Monte Sinai, revelações, a palavra, ensino, tudo, orientação. E a pedra era Cristo. Agora vamos ler junto o verso 5. Vamos ler junto? Mas Deus... O que Paulo está dizendo aqui? Lembra dos nossos pais? Foram extremamente abençoados por Deus, quando Deus os libertou do Egito, no Êxodo, de todo tipo de sorte de bênção. Mas caíram ou não caíram? Caíram ou não caíram, irmãos? Caíram no deserto. Caíram no deserto. Por que caíram no deserto? Porque brincaram com o pecado. Porque eram o povo da aliança e acharam que podiam ficar tentando a Deus. E foram brincando com o mal. E caíram. Aquele povo de Deus, liberto por Deus, mas caíram. O que Paulo está dizendo aqui é que a gente pode cair ou não? A gente pode cair. A gente pode cair, irmão. Para você, problema, nada tem problema. O que Paulo está dizendo por amor a nós é: olha o meu exemplo, eu sei que eu, Paulo, posso cair. O povo de Israel está lá na Escritura Sagrada, povo abençoado, recebeu conhecimento e revelação, mas ficaram prostrados no deserto, eles caíram. Verso 6, ora, essas coisas se tornaram exemplos para quem, irmãos? Para quem? Para nós, para mim e para você. Porque o que aconteceu com eles pode acontecer com a gente também ou não? Pode. Se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Não sejam idólatras, como alguns deles foram, conforme está escrito: o povo assentou-se para comer e beber e cair na farra, e levantou-se para se divertir, e cair e fizeram a maior farra. Não se exponha a isso. Não tem problema, pastor, não tem problema. Cuidado. A gente tem que tomar cuidado, a gente tem que ter temor, irmão, no coração. Esse é o terceiro argumento aqui que o apóstolo Paulo, ele usa o exemplo da história de Israel no capítulo 10. Ele fala: não pratiquemos a imoralidade,
não ponham Cristo à prova, não fiquem murmurando. Cuidado, porque tudo isso aí pode levar a gente a cair. Verso 11: estas coisas aconteceram com eles para servir de exemplo e foram escritas como advertência a nós, para quem o fim dos tempos tem chegado. Por isso, vamos ler o verso seguinte juntos? O verso 12, olha a sequência, vamos ler junto? Por isso, então, irmão, cuidado, porque Paulo está dizendo assim, olha, cuidado, você aí está cheio de conhecimento, você fica arrogante, você acha que você está seguro. Paulo fala assim, olha, eu sou um cara que tem muito conhecimento, e eu digo para você, eu posso cair. Por isso eu esmurro meu corpo, eu reduzo a escravidão, eu não me permito um monte de coisa, eu nego direitos que eu tenho, porque eu posso cair. E a palavra de Deus, aqui na história do povo de Deus, me ensina que a gente pode cair. Quando a gente vai se permitindo e vai usando mal a nossa liberdade, e a gente pode cair. E aí Paulo encerra, para esse pessoal que era cheio de conhecimento, aqui no capítulo 10, a argumentação ele encerra, do verso 19 ao 22, olha que coisa, capítulo 10, verso 19 até o 22, olha que coisa incrível que ele fala aqui, eu acho isso aqui impressionante. O que quero dizer com isso? Que o que é sacrificado ao ídolo é alguma coisa, ou que o próprio ídolo tem algum valor? Qual é a resposta? Não, o ídolo, o pessoal falava assim, não, eu estou seguro, o ídolo não é nada, não existe ídolo, é gesso, só existe um Deus e Pai, só existe um Senhor, Jesus Cristo, estou seguro, estou bem, isso é tudo, não preciso ter medo, não tem problema. Aí Paulo fala assim, é verdade, o ídolo não é nada mesmo, só que quando você vai lá no templo pagão, você tem que prestar atenção numa coisa, olha o que ele fala, verso 20, não, o ídolo não é nada, digo que as coisas que eles sacrificam, são sacrificadas a quem, irmãos? A quem? A demônios e não a Deus. E eu não quero que vocês estejam em comunhão com quem? Com os demônios. Vocês não podem beber o cálice do Senhor, sentar à mesa da ceia do Senhor e também sentar na mesa lá do culto pagão. Vocês não podem beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podem ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Ou provocaremos os ciúmes do Senhor? Somos por acaso mais fortes do que Ele? Lembra lá que Deus se desagradou do povo, eles ficaram prostrados no deserto? Cuidado! E aí ele está dizendo algo extraordinário aqui. Irmão, cuidado. Vocês que acham que podem frequentar, vocês são fortes e podem frequentar qualquer ambiente, qualquer situação. Não precisa ter medo, cristão não, tá tudo certo. A gente é forte em Jesus. Cuidado, porque tem muito ambiente que é cheio de demônios. E de fato, o ídolo não é nada. Mas que naquele ambiente, você está sendo influenciado por espíritos malignos sem você saber. E aí você está se achando o fortão, você está se achando que é seguro, que nada tem problema, e está aí usando a tua liberdade para fazer um monte de coisa que talvez a gente deveria dizer assim, espera aí, deixa eu tomar cuidado com isso, deixa eu ter temor, e não praticar coisas assim que aparentemente não tem problema, mas porque eu posso estar me expondo a influências e a perigos, que eu realmente preciso abrir o meu olho e ter esse princípio da prudência, esse princípio da humildade, saber assim, eu não
posso brincar com o pecado, com coisas que são sérias. Eu não posso, porque se eu penso que eu estou em pé, eu tenho que tomar cuidado, porque eu posso cair. Então, você aí de Corinto, que acha que não tem problema nenhum frequentar o templo pagão, você é de Jesus, eu sou forte, eu estou seguro, tudo isso é bobagem desses crentes aí que são fracos, que ficam dizendo para a gente tomar cuidado com um monte de coisa. Para, irmão, repensa, seja humilde, e diga assim: olha, eu preciso tomar cuidado com as coisas, porque por mais entendimento que eu tenha, liberdade em Cristo Jesus que eu tenha, eu preciso entender que eu posso vir a cair. Então, eu tenho que usar a minha liberdade para não fazer o irmão tropeçar, tomar cuidado para não fazer o irmão tropeçar com a minha liberdade, mas eu também tenho que tomar cuidado para eu não cair com o mau uso que eu faço da minha liberdade. E se você quer um conselho, ouça o conselho do irmão Paulo. Tem um monte de coisa que eu não me permito não, e eu sou Paulo, hein? Mas eu não vou me permitir certas práticas, certos ambientes. Olha, eu não vou brincar com essas coisas, porque essas coisas são sérias. Vou usar a minha liberdade para servir a Deus, para servir as pessoas, para proclamar o Evangelho. É para isso que eu uso a minha liberdade. Esse é meu foco. As outras coisas, eu sou como um atleta. Eu tomo cuidado, porque se eu... hambúrguer e bacon não é pecado, mas eu como atleta, se eu ficar comendo hambúrguer e bacon, eu vou perder a corrida. Eu vou perder. Então, tem coisa que eu vou evitar. Não vou me permitir. Amém, irmãos?